Boa noite a todos. Hoje é dia 76 do meu treino de oratória. Eu me chamo Vinícius Santos. Ou boa noite a todos. Eu me chamo Vinícius Santos e hoje é dia 76 do meu treino de oratória. Certo? Agora são 18 horas e 43 minutos no horário de Brasília, dia 17 de 8 de 2026. Eu não queria falar essa palavra, mas... Bom, vamos nós, né? Hoje, o conteúdo de hoje, eu quero falar um pouco sobre sistema nervoso, né? Seu sistema nervoso não acredita em frase, ele acredita em provas. Então, prove para o seu sistema nervoso que é possível viver uma realidade que talvez, dentro da realidade do que você vive hoje, talvez seja distorcida demais. Prove o contrário para ele. Vamos lá, certo? Bom, ler sobre confiança não te faz criar confiança. Você agir ter uma atitude, uma ação, alguma coisa que naquele determinado momento você teve essa confiança e que foi algo suficiente, sabe? Que foi algo muito importante para que você adquirisse certo degrau, bom, alguma coisa, um bem material, alguma venda, um negócio, uma viagem, sabe? Alguma coisa que você precisou ter confiança. Isso sim te dá confiança, né? Você precisa provar para o seu sistema nervoso que as coisas que você quer, mesmo que seja distorcida demais, que eu digo distorcida demais, para a realidade do que você vive, sabe? Isso não significa que é algo ruim. Talvez não. É mais para bom do que para algo não tão bom. Porque, bom, talvez na realidade do que você vive, você olhar para essa outra realidade, esse outro lado da vida, você olhar para as pessoas e falar disso com elas, talvez não seja o ponto onde elas vão falar, tipo, pô, tá logo ali, tipo, trabalha, faz isso e isso que você chega. Não, mas que seja uma realidade. Onde elas olham e falam, nossa, isso é muito, sabe? Quando você tem esse tipo de objetivo para sua vida, certo? Então, você pode entender intelectualmente que é possível mudar de vida, ter sucesso, é possível se sentir seguro, mas se seu sistema nervoso nunca viveu nada parecido com isso, então ele continua reagindo com base no que já viveu, não no que você entende de forma racional, certo? Que é aquilo que eu te falei, ler sobre confiança não te gera confiança. Você agir com confiança, isso sim te dar confiança com as ações que você tem tomado na sua vida, certo? Então, o que você já entende com cabeça, mas seu corpo ainda não acredita de verdade, o que você acredita que você pode conseguir, que você pode realizar, mas que talvez seu corpo não sinta isso, sabe? Não sinta essa verdade, essa base de confiança. Então, saber algo e sentir que é possível são coisas diferentes. O sistema nervoso não opera só com lógica, opera com experiência acumulada. Então, esse sistema assim de confiança, por que eu digo isso? Bom, se você é uma pessoa mais tímida, você talvez não tenha tanta flexibilidade para conversar com as pessoas, mas um belo dia você resolve ter essas conversas com essas pessoas. Sei lá, vai no parque e, putz, você às vezes pensa, eu não vou chegar em uma mulher, eu não vou chamar ela para conversar porque pode acontecer e começa a dar várias suposições, mas aí você começa a ter coragem, você chega. Talvez na primeira vez você não chega com tanta liberdade. Liberdade que eu digo assim de na voz, sabe, na sua entonação assim, de você conseguir ter confiança no que você dita, sabe? Sem medo de uma rejeição, de um não, enfim, de qualquer coisa. Então você começa a praticar isso uma vez, duas vezes, três vezes, sabe? Até isso ser algo tipo um hábito. É como você começar a gravar. Você começa a gravar, no começo você fica tímido, você fica nervoso, você tem muito esses processos de pensamentos de talvez o que vão pensar, o que vão falar, sabe? Tem muito disso.
até você começar a agir. Então você age, você vai gerando isso, sabe? Você vai começando a pensar nisso, e esses pensamentos, eles vão te gerar um sentimento de algo, sabe? Talvez não tenha resultado, mas aquele sentimento de caramba, eu consegui fazer isso por, sei lá, 20 dias, 30 dias. Eu consegui fazer uma coisa que eu tinha muita vergonha, uma coisa que eu era muito tímido e que eu achei que eu não conseguiria. Eu consegui fazer isso por 50 dias. Então, esse sentimento de que você consegue, sabe? É meio que uma prova social para si mesmo, uma prova para si mesmo de que é possível você ir mais além ainda, sabe? Então, do pensamento, isso gera um sentimento, e o sentimento gera uma ação maior, uma ação melhor do que a anterior. E uma ação melhor e maior do que a anterior te gera um resultado, sabe? Talvez não seja agora, mas que em algum ponto da sua vida, essas ações, ela tem esse desencadeamento, sabe? De um resultado mínimo. Então começa a crescer de pouquinho em pouquinho até dar aquela, sabe, aquela explosão assim, onde você olha, caramba, cresceu muito rápido. Mas não é verdade, né? Não cresceu rápido. É que o processo até o começo do resultado foi maior do que aquele resultado mínimo até aquele resultado exponencial. A maioria das pessoas que tem sucesso tem isso em sua vida. A pessoa passa tipo 10 anos construindo uma empresa, e aí depois de 10 anos ela tem o primeiro resultado. E aí em um ano ela tem um resultado até bom. Porém, depois de, sei lá, 2, 3 anos ela tem um resultado que ela não teria em 20 anos. Sabe? Quer dizer, nos últimos 13 anos, no caso, né? Então, se você reparar, o ponto de saída até o primeiro é aquele famoso, tem um livro de Peter Thiel. E aí o nome do livro é De Zero até o 1, né? É muito mais difícil você sair do 0 até o 1 do que do 1 até o 9, até o 10, sabe? E o tempo que você leva para sair do 0 até o 1, ele também é muito maior do que do 1 até o 9. Por isso que, normalmente, quando as pessoas ficam milionárias, tem muito disso de o primeiro milhão, né, o que acontece? A pessoa trabalha, sabe, do duro, leva anos para ela conseguir aquilo. Porém, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o décimo, é algo que é inevitável, sabe? Mas peraí, ela levou tanto tempo para fazer 1 milhão e, sabe, em uma escala de tempo muito menor, ela tem, tipo, sei lá, 10 milhões de patrimônio, sendo que às vezes é metade do terço do que ela levou para fazer o primeiro, entende? Então, é basicamente isso, sabe? Você operar com experiência acumulada, né? Você pode repetir uma afirmação 1000 vezes, mas se ela não existe nenhuma experiência real sustentando ela, é só uma frase competindo contra anos de vivências em outra direção, anos de vivências em outro ambiente, em outros ciclos sociais, sabe? Se você não tem algo que prove que aquilo é possível, você talvez esteja pensando, mas dificilmente vai conseguir sair daí de onde você tá, sabe? É o que eu tô te falando. Ler sobre confiança não te gera confiança. Agir em momentos que você precisa ter confiança, isso sim te gera confiança, sabe? Seu sistema nervoso não acredita em frase, ele acredita em provas, certo? Então, cada vez que você vive uma experiência que contraria uma crença antiga, mesmo que essa experiência seja pequena, o sistema nervoso registra isso como um dado novo, certo? Que, repetido o suficiente, essa nova experiência começa a competir com a antiga, até se tornar uma referência dominante, até assumir o pilar daquilo na sua vida, de que aquela é sua crença agora, não a crença antiga. Vamos lá, vou dar um exemplo. Bom, eu sou nascido e criado no Pernambuco. Fui criado por um tempo no Pernambuco. Criado lá, eu cresci com pessoas que tiveram um tipo de crença, um tipo de hábito, um certo tipo de pensamentos. E aí então eu viajei para morar em São Paulo. E morando em São Paulo, eu também adquiri outro tipo de conhecimento, né? Eu diria de crença. E em um tempo muito menor, com poucas experiências vividas, aquilo começou a se tornar
crença dominante em mim. Quando eu achei que eu iria voltar para o Pernambuco, eu fui morar no sul, em Santa Catarina. Então lá eu vi uma crença totalmente diferente daquilo que eu tinha visto em São Paulo. Não que São Paulo seja assim, mas que o lugar onde eu vivia, morava, era aquela crença, sabe? Então eu olhava para as coisas que são totalmente diferentes, para coisas que eu olho e falo, cara, eu quero isso. Porém, eu nunca tinha vivenciado isso. É diferente. E aí, quando eu fui morar no sul, quando eu fui morar em Balneário, e aí eu vi fisicamente, sabe? Aqueles carros, aqueles prédios, aqueles apartamentos. E eu tive a oportunidade de entrar em um carro daquele, andar em um carro daquele, poder entrar em um apartamento daquele, sabe? Vivenciar, ter essas experiências de, sabe? Ver ao olho nu. Foi totalmente diferente, sabe? Então, aquilo, com o pensamento que eu já tinha, aquilo acabou sendo muito mais rápido do que as outras crenças. Acabou se tornando a principal, sabe? A dominante. E é algo que tem em mente. Então, eu sei para onde eu estou indo. Eu já vivenciei isso. Eu vivencio isso, sabe? E é isso que me faz, assim, ter essa confiança, sabe? De que eu já vi isso no olho, eu já senti nas mãos, no pé. Cara, eu já vivi isso. Mesmo que não seja algo grandioso, mas que seja algo pequeno. Eu já vi, eu já consegui ter essa visão pro horizonte. Entende? Talvez, bom, outras pessoas não tenham essas pequenas experiências de poder vivenciar essas coisas, mesmo que seja pequena, mas sabe, de você estar naquele ambiente, de você viver com pessoas que pensam daquele jeito, que, sabe, estão indo para onde você está indo. É basicamente isso. O seu sistema nervoso, ele acredita que é possível. É basicamente como você anda com 5 pessoas que, sei lá, tem aquelas frases de que você bom, sei lá, eu acho que você é a sexta pessoa das 5 que você mais anda. Então, sei lá, você anda com 5 tipos de pessoa com a mesma crença, você vai ser a sexta. É tipo isso. Na vida, é a mesma coisa, assim, você viver com pessoas que talvez tenham tal resultado, sabe? Que tem aquele resultado que você olha de longe, que lá no Pernambuco eu olhava e, caramba, velho, como que essa pessoa consegue, sabe? Como que eu tô conversando com essa pessoa? Como que eu tô andando com essa pessoa? Peraí, você começa a ver, você começa a enxergar, começa a se questionar. Quando você vai ver, você tá agindo como elas, você tá falando como elas e você acaba se tornando uma delas. Então, sei lá, nem precisa ser 5, 3, 2, 4 pessoas que você anda, uma pessoa que você anda, você acaba se tornando ela. Porém, uma pessoa acaba tendo o risco de ou você se tornar, você adquirir uma crença que ela tenha, ou ela adquirir uma que você tenha. Então, sei lá, 2, 3 pessoas que você vê ali em uma realidade distorcida, você olha para aquilo e, caramba, velho, é possível, sabe? Você começa a se questionar, peraí, como que ele conseguiu? Então você começa a conversar com essas pessoas e essas pessoas começam a te mostrar um caminho que, sabe, dá pra você trilhar. Bom, eu lembro que era final de ano, cara. Era antes do Natal. Não, foi no dia 25 de dezembro. Eu não vou lembrar o ano agora, mas eu morava em Balneário. E aí tinha 2 colegas, 2 amigos que já tinham resultado com a internet. E aí eu ficava, cara, como que essas pessoas conseguem ter esse resultado, né? E eu ficava, putz, eu não quero ver essas pessoas. Tipo, eu ficava meio nervoso porque, enfim. Mas em um belo dia eu tava lá na praia e aí a pessoa passou, ô Vinícius, e aí a gente começou a conversar, a pessoa começou a falar disso. Aí eu, caramba, aí quando foi, isso de tarde, né? Quando foi de noite, que eu cheguei do trabalho, era umas 7h30. E aí ele falou, pô, 9 horas, vamos entrar em um call. Eu falei, beleza. Entramos em uma chamada de vídeo e aí comecei a conversar com as pessoas, com aqueles 2 caras. Começaram a me explicar como que funcionava, como que era feito, sabe? Como que essas pessoas pensam. E aí eu,
sabe, foi uma experiência vivida, foi uma experiência pequena, mas que eu consegui absorver muita coisa, sabe? Eu vivenciei aquilo, eu conversei com essas pessoas. Então, você tem que provar isso para o seu sistema de que é possível você conseguir viver aquela realidade que as pessoas dizem ser distorcida, que na verdade não é distorcida, é que você vive em um ambiente que vivem com crenças totalmente opostas, sabe? Às vezes você tem que viver com pessoas que, sabe, não estão pensando em, putz, por que eu deveria pensar no problema? Colocar um problema, sabe, como uma pedra, como um obstáculo. Mas colocar uma solução nesse problema, sabe? Sei lá, uma escada para atravessar a pedra. Tipo isso. Esses ambientes, sim. Às vezes você está vivendo em um ambiente com pessoas que, bom, só estão colocando uma pedra, sabe? Às vezes a pedra é pequena, dá pro cara dar um passo e passar e o cara coloca aquela pedra como se fosse uma muralha. Cara, velho, então é o ambiente, influencia, o ambiente influencia muito sobre quem você é. E você provar para o seu sistema nervoso de que existe outras realidades e que é possível, sabe? Você provar de que, cara, olha isso. Putz, é tipo entrar em uma loja, sabe? Imagina você quer viver uma vida em abundância. Então, sei lá, você tá passeando no shopping, você tá indo no shopping fazer alguma coisa, e você olha para aquela loja e, cara, loja, um terno que vale, sei lá, só a parte de cima vale o seu salário. Você fala, caramba, sabe? Putz, não fica olhando assim de fora. Vai lá e entra, velho. Entra dentro da loja. Por mais que você não compra, sabe? Sente o clima, a vibe desse ambiente, sabe? O cheiro, como que as pessoas se olham, como que elas se comportam, sabe? Começa a viver, começa a dar essas experiências pro seu cérebro entender de que é possível você conseguir viver essas realidades totalmente diferentes da que você vive hoje, certo? Então, a mudança não vem de uma virada única, ela vem de pequenas provas repetidas até a referência interna mudar de vez, certo? Então, às vezes, sabe, você tem um hábito de todo dia, quando você tá vindo, você passa em algum lugar, você entra em algum lugar onde você talvez não tenha condição, mas só de entrar naquele ambiente, só de sentir, sabe, aquele ambiente, você, cara, eu não tenho dúvida de que você vai conseguir, sabe, quando você começa a ter essas pequenas provas, cara, é impossível você não conseguir se tornar, sei lá, a quinta, a sexta pessoa nesse ambiente, sabe, você começar a se relacionar com essas pessoas. Então, isso também depende, claro, enfim, isso depende do ambiente, né, das pessoas, do ciclo. Se você aproxima de pessoas e ambientes que já vivem a realidade que você busca, seu sistema nervoso começa a registrar que aquilo é possível também. E aquilo que eu tô te falando, quando eu vi aqueles dois amigos, dois colegas de escola fazendo aquilo, cara, isso é possível. E aí eu me aproximei, sabe? Eu vi isso de perto com os meus olhos e porra, conversei com essas pessoas. É algo que, cara, pode passar anos, sabe? Não sai daqui, não sai daqui. Eu vi com os meus olhos, sabe? Não foi alguém que abriu um celular e me mostrou. Eu vi, eu tava lá. Então, é basicamente isso. Você pode estar tentando mudar de mentalidade sozinho, na base do pensamento, enquanto o seu ambiente inteiro continua provando para o seu sistema nervoso que nada muda, certo? Você não muda só pensando diferente, muda vivendo diferente. Por isso que eu estou te falando de você ter essas pequenas experiências, sabe? De ir em uma conferência, enfim, algum evento, sabe? Por mais que você não seja um mega empresário, por mais que você nem seja um empreendedor ainda, mas um empresário, porque talvez você já seja empreendedor, mas que eu digo no sentido de, sabe, você ir nesses ambientes, frequentar essas pessoas, esse tipo de local, isso te faz bem, velho, certo? Então, seu ciclo social hoje está provando para o seu sistema nervoso que a vida que você quer
é possível, ele está provando o contrário, de que não é possível, não dá, você não é bom o suficiente. Talvez essa pedra pequenininha fique enorme, sabe? Esse problema enorme, problema gigante. Então, o que está acontecendo com você hoje? O que seu ciclo social te diz hoje, sabe? Você não muda, enfim. Você não muda só pensando diferente, muda vivendo diferente. E isso inclui de quem você se cerca. Então, se cerque de pessoas que já estão indo para onde você quer ir, certo? Gere experiências pequenas, de propósito, que contrarie a crença antiga, uma ação de exposição controlada, um risco pequeno, uma tentativa fora da zona de conforto. Então, sei lá, você passa na frente daquela loja mega, ultra luxuosa, e você entra dentro, sabe? É um negócio que custa muito, muito caro, sabe? Mas só de você ter atitude, ação de entrar ali dentro, de você olhar, analisar as coisas, cara, isso só já é uma prova de que você consegue viver aquilo, sabe? Cara, como que aquela pessoa tá pagando, sei lá, o meu salário anual em um conjunto de roupa, sabe? Sei lá, pra um casamento, não me interessa, mas como que aquela pessoa tá pagando isso? Porra, velho. Caramba, sabe? Você entrar nesse tipo de ambiente te gera esses questionamentos e você começa a se questionar de como que isso acontece, sabe? O que eu preciso fazer? E para de passar em frente e ver, ah, não, playboy. Tem essas pessoas, né? Playboy, papapá. A vida ganha, nasceu herdeiro. Tem essas pessoas. Não seja uma delas, sabe? Seja diferente. Então, aproxime-se, quando possível, de ambientes e pessoas que já vivem a realidade que você busca. Isso funciona como prova extra para o seu sistema nervoso. Ah, outro ponto que eu queria colocar nesse conteúdo é que as pessoas elas tendem a dizer que, putz, não fale com uma pessoa rica porque ela é muito ignorante, ela é mal educada, ela é desumilde. Mas se você chegar e conversar com uma pessoa desse porte, você vai ver que ela não é tudo isso, ela não é o que as pessoas dizem. Talvez ela seja direto e talvez você não tenha. Bom, eu diria que esse controle emocional talvez você distorça um pouco do que aquela pessoa realmente quer dizer, sabe? Talvez você, mas, enfim, só de você chegar em um ambiente desse, você conversar com uma pessoa daquele porte, você vai ver que às vezes essas pessoas são muito mais humildes, são humilde, enfim, essa palavra talvez não seja um bom ponto de referência, mas você vai ver que essas pessoas, elas são muito mais simpáticas, sabe? Elas são muito mais sorridentes, elas te julgam muito menos do que pessoas que estão longe daquele porte, sabe? Que vive o que você vive, ou que fica, sabe? Essas pessoas que ficam, cara, é playboy, não dá, você não consegue, essas realidades são muito distorcidas, sabe? Do que essas pessoas, porque essas pessoas, elas cresceram com essa crença e pior, elas vivem esse tipo de crença, elas não aceitam mudar, elas não aceitam entender que tudo que ela construiu de pensamento há anos, sabe, que vem desde criança, estava errado. Então, às vezes, ela até vê que ela está errada, porém ela prefere, ela não quer ser contrariada, entende? Então, quando você olhar uma pessoa lá comprando um mega carro, uma mega roupa muito cara, que eu digo que é relativo, mas para sua realidade, que talvez aquilo seja demais no momento atual. Se você chegar para conversar com aquela pessoa, você vai ver que aquela pessoa ela tende a te apresentar mais argumentos bons, mais argumentos plausíveis para você, tipo algo de positivo, do que pessoas que vivem no seu ambiente e te conhecem há anos. Olha só isso. Isso sabe, você entender esses pontos, cara, isso é um ponto de virada de chave, velho. Nossa, é tipo, cara, você ter ação de chegar naquela pessoa, sabe? De chegar, de uma pessoa que construiu algo, que lapidou, sabe? Que é, é diferente, porque aquela pessoa, ela passou pelo que você passou, ela entende a fase que você tá vivendo, sabe? Ela não tem esse desrespeito com você. Claro, não,
Talvez um ou outro, mas a maioria é assim, cara. A maioria, assim. E quando você está errado, ela fala. Esse é o problema, que as pessoas talvez não aceitam. Às vezes você tá errado e nem você está percebendo. Então ele chega, tipo, você chegar pra conversar com uma pessoa bem-sucedida, que eu digo nas suas definições do que é ter sucesso, e a pessoa ser direto com você, sabe? Dizer, sei lá, você tá procrastinando. Cara, começa a ter coragem, faz isso, faz aquilo. Você, peraí, velho. Sabe, se você olhar de forma emocional, uma ignorante, esse cara é uma filha da... Sabe, começar a viver. Não, cara, peraí, cara, por que ele tá falando isso? Cara, eu realmente tô fazendo isso? Tô, cara. Preciso melhorar. Sabe, aquela pessoa já viveu isso que você vive hoje. Esse é o ponto. Então, você não precisa argumentar com o seu medo. Precisa dar pro seu sistema nervoso uma experiência que ele não pode ignorar. Certo? Então, que experiência pequena você pode viver hoje que comece a provar para o seu sistema nervoso que uma realidade diferente é possível? O que você vai fazer hoje? Vai chegar aí uma pessoa e conversar no parque? Vai entrar dentro daquela loja que é caro? O que você vai fazer hoje? Faz, velho, sabe? Prova pro seu sistema nervoso, tenha coragem, sabe? Ninguém lá dentro vai te julgar. Vai lá, velho. Tenta. E se julgar, foda-se também. Sabe? Você não tem aqui em mente de que você vai chegar lá? Você já chegou lá, sabe? Vai lá viver esse ambiente, esse clima, sabe? Vai lá no evento. Faz isso, velho. Toma coragem. Bom, hoje é dia 76 do meu treino de oratória. Esse foi mais um conteúdo. Eu me chamo Vinícius Santos. Agora são 19 horas e 10 minutos. Hoje é dia 17/8/2026. Tenham uma ótima noite, pessoal. Ficam com Deus e até amanhã.